1 Samuel capítulo 6. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca de Deus, do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória ao Deus de Israel. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês. Porque vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrarem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então, peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva a seu território, então foi Deus de Israel que nos fez esse grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso. Pegaram 2 vacas com crias, as amarraram ao carro, encerraram seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca, ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços, ofereceram as vacas ao Senhor em holocaustos. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra no mesmo dia. Os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom. Enviaram também ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? Para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui, levem a arca com vocês. Temos visto que Deus permitiu que a arca da aliança fosse tirada do povo de Israel para trazer justiça, punição. Na verdade, o juízo de Deus
muitas vezes vem dessa maneira, quando ele retira a glória dele do meio do seu povo. A arca simbolizava a presença de Deus. Porém, irmãos, quando os filisteus, esses inimigos de Israel, começam a desonrar o Senhor, começam a zombar do Senhor, Deus traz juízo também sobre eles. Porque os filisteus acharam que a arca era um objeto qualquer, de mais algum Deus qualquer, e Deus mostrou que Ele é o Senhor, Ele é o Deus único, verdadeiro, e Ele trouxe juízo sobre Dagon, o falso Deus dos filisteus, e trouxe praga entre os filisteus para mostrar que de Deus não se zomba. E agora no capítulo 6, quando os filisteus percebem todo esse juízo de Deus entre eles, eles consultam os adivinhos, consultam aqueles que eles confiavam do seu povo como pessoas que de alguma forma tinham conhecimento espiritual, e aqueles adivinhos, eles sabiam do que Deus tinha feito a Faraó no Egito, porque o que o Senhor fez, irmãos, no Egito, foi algo que foi testemunho para todos os povos ali ao redor, e esta era a intenção do Senhor, para que os povos temessem o nome dele. E quando os adivinhos dos filisteus são consultados, eles dizem o seguinte: olha, é melhor vocês devolverem essa arca, porque Deus está julgando vocês, assim como ele julgou com pragas o Egito e Faraó. E eles ainda falaram: mandem uma oferta aí, objetos de ouro. Agora, é muito interessante perceber uma coisa, que assim como Faraó, que demorou a realmente saber que era Deus que estava trazendo juízo, os filisteus também tinham dúvidas, porque eles fizeram o seguinte: eles falaram: vamos colocar a arca em 2 vacas que tiveram crias há pouco tempo, ou seja, as vacas com crias, elas querem ficar perto dos seus bezerros. Vamos colocar a arca para que elas puxem, e se elas forem no caminho reto, levar realmente em direção a Israel, aí foi Deus mesmo que fez, se não, foi obra do acaso. Quantas vezes Deus está trazendo exortações para a gente, está trazendo inclusive, permitindo alguns tipos de juízo, e nós estamos negando que é o Senhor, porque nós não queremos nos arrepender, porque nós não queremos glorificá-lo. Então, mesmo que os filisteus estavam apavorados com aquela praga entre eles, não havia, na verdade, um coração quebrantado, um reconhecimento do Deus santo que é o Deus verdadeiro, da glória de Deus, da santidade de Deus. Mas, enfim, eles querem se livrar desse problema. Inclusive, quando Deus começou a lançar as pragas sobre o Egito, só foi a partir da 3ª ou 4ª praga que os adivinhos, os feiticeiros que trabalhavam no Egito falaram: isto aí realmente é dedo de Deus. Foi quando eles não conseguiram imitar o que Deus fazia. Irmãos, quantas vezes nós estamos demorando a perceber que o Senhor está nos chamando para mais quebrantamento, para mais arrependimento, para mais santificação. E agora, irmãos, quando eles enviam essa arca até os israelitas, quando chega a arca naquela primeira cidade, a reação deles é muito interessante. Eles se alegram, eles ficam felizes. Aí os habitantes de Bet-Semes era um lugar pequeno, mas quando vem aquela arca, se torna uma grande festa. No versículo número 13 diz que eles estavam fazendo colheita, quando eles viram a arca, ficaram muito contentes. E aí a gente percebe algo muito interessante. O fato deles terem perdido a arca deveria ter gerado também no coração do povo de Israel quebrantamento, desejo de ir lá buscar. Eles deveriam ter consultado Samuel e clamado ao Senhor. Nós não vemos isso. A arca voltou sem que eles fizessem nada. E aí a gente vê mais uma coisa interessante: a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus sempre está nos chamando, nos atraindo, para que a gente possa estar mais perto dele, experimentando mais da sua glória. Ou seja, foi a arca que veio até eles, não foram eles que realmente reconheceram a necessidade. Deus é um Deus de graça e misericórdia. E aí, quando eles começam a se alegrar, a gente pensa assim: agora Israel vai começar a buscar a Deus. Não, acontece algo muito ruim.
um grupo de homens daquela cidade, eles olham para dentro da arca. Versículo 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito grande matança. Então os mesmos israelitas que se alegraram com a arca do Senhor, eles na verdade estavam tratando a arca como um objeto de curiosidade ou de superstição. Eles não estavam tratando a arca realmente como um objeto sagrado, um objeto que representasse a glória de Deus. Eles não estavam felizes porque a arca voltou e por isso eles queriam realmente celebrar o nome do Senhor, invocar o Senhor, se consertar com o Senhor. Não, eles apenas estavam olhando para a arca como um objeto curioso, bonito, e um objeto até de superstição, porque eles acharam que a arca ia livrá-los das mãos dos filisteus, e a arca era só um objeto, mas ele era um objeto sagrado. Eles não trataram o que era sagrado como santo, trataram de qualquer maneira, e o juízo de Deus veio sobre eles. Irmãos, nós precisamos perguntar isso ao Senhor: será que nós estamos tratando com temor a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus? Quando nós estamos sem vigilância, não nos preocupando na forma que nós estamos nos relacionando com a palavra, com a vontade de Deus, tratando as pessoas, quando nós começamos a fazer as coisas sem temor, irmãos, nós realmente estamos mostrando que a santidade de Deus não importa muito para a gente. Às vezes nós estamos usando o nome de Deus como um amuleto, às vezes nós estamos usando inclusive o nosso conhecimento bíblico apenas como um amuleto, como superstição, ou até mesmo a gente se aproxima das coisas de Deus por curiosidade. Deus espera que a gente se aproxime dele com temor e tremor. Deus nos chama a honrar a glória dele. Deus nos chama a amar a santidade de Deus. Temor é amar quem Deus é. Temor é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Nós não podemos tratar o pecado como uma coisa sem importância. Nós não podemos tratar o nome do Senhor como algo comum. Nós deveríamos pedir ao Senhor sempre: Senhor, aumenta o temor do meu coração, aumenta o amor pela tua glória, porque senão, irmãos, nós estamos correndo o risco de nos tornarmos como estes homens que ali estavam diante da arca do Senhor. Eles tinham a oportunidade de estar se quebrantando, oportunidade de estar se consertando com Deus, mas não, preferem apenas olhar para dentro da arca curiosamente. E o Senhor em sua palavra havia proibido isso, nem tocar na arca eles deveriam, mas o juízo de Deus vem sobre aqueles que tratam a glória de Deus de maneira irresponsável, de maneira imatura, sem temor diante do Senhor. E mais algo que nos chama a atenção, irmãos, que mesmo a arca estando ali, eles não estavam quebrantados, e eles decidem fazer algo que muitos de nós às vezes decidimos. Quando Deus trouxe o juízo por esses homens terem tratado a arca de qualquer maneira, eles enviam a arca para outro lugar. No versículo número 20, os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor Deus Santo? Para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros a Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca, venham aqui, levem a arca com vocês. Às vezes, quando nós percebemos que Deus está nos disciplinando, nos corrigindo, nos chamando a nos santificar mais, e a gente percebe que Deus está realmente tratando com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, nos confrontando, ao invés da gente se quebrantar, às vezes nós preferimos não buscar mais esta glória, essa santidade, essa intimidade maior com Deus. Nós preferimos deixar que outros busquem. Nós transferimos para outros a responsabilidade de serem santos, de buscar a Deus. Nós achamos que os nossos pastores, pessoas mais consagradas do que nós, elas vão buscar a Deus por nós. E nós abrimos mão, irmãos, de buscar a presença de Deus. Nós preferimos que outros busquem. Muitas pessoas estão abrindo mão de uma vida mais cheia da glória de Deus, de uma vida de maior santificação.
E Deus deseja que a gente anseie pela presença dEle, que a gente ame a presença dEle. E a presença dEle não é apenas uma sensação e uma experiência. A presença dEle é um relacionamento, é uma busca diária, como o salmista Davi diz no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a tua formosura, meditar no seu templo todos os dias da minha vida. Irmãos, nós precisamos deste amor pela glória de Deus. Nós não podemos estar nos acomodando com uma vida que apenas reconhece o Senhor como Deus, mas não quer intimidade, não quer a glória, não quer ser cheio do Espírito Santo. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel, nós vamos perceber isso, porque Davi, quando ele, desde menino, ele buscava o Senhor, ele amava a presença de Deus. Ele foi crescendo diante do povo de Israel e ele continuava dependendo de Deus, buscando ao Senhor. E quando Deus o coloca na posição de rei, a primeira decisão dele é trazer a arca de volta ao centro da adoração de Israel. Que nós possamos amar a glória de Deus, não abra mão da glória de Deus. Não se acomode a menos do que aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus nos chama para sermos cheios do Espírito Santo. E para isso nós devemos sim nos arrepender, nos quebrantar, amar a sua presença, tratar a presença de Deus com reverência, temor, porque Ele é santo. O Deus único e verdadeiro é santo. Por isso aqueles que o buscam devem ser santos. Santificai-vos. Essa é a palavra de Deus. Pai, nós queremos te louvar e oramos para que esta palavra possa nos inspirar ainda mais a te buscar em santidade. Senhor, que o nosso coração não venha a estabelecer um padrão menor do que aquele que o Senhor nos chama a ter. Tua palavra diz que nós devemos ser santos. Desperta em nós, Senhor, o zelo da tua santidade. Que nós possamos amar o que o Senhor ama, amar quem tu és, amar a tua vontade. Que nós possamos aborrecer tudo que é pecado, renunciar em nós toda desobediência, toda injustiça, ó Deus, toda obra da carne, que nós possamos realmente estar, ó Deus, derramando no teu altar a nossa vida todos os dias, para que a gente experimente a tua glória, que a arca do Senhor, ó Deus, que simboliza a tua presença, que a presença do Senhor seja manifesta em nossas vidas e através de nós, que aquilo que está impedindo que a gente experimente mais de ti, o Senhor possa nos mostrar e possamos renunciar e abrir mão para que a glória do Senhor se manifeste em nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.